mensagem desta manhã, o perigo da sensualidade. Vocês sabem que eu estou aqui pelo Departamento da Mulher. Alguém, um dia, quando iniciou o Departamento da Mulher, perguntou para mim assim: por que a igreja precisa de um Departamento da Mulher? Irmãos, por que a igreja precisa de um Departamento da Mulher? Eu expliquei para ela: irmã, a mulher, diferentemente do homem, ela é um ser tão complexo, ela é influenciada por tantas variáveis, é tanta coisa que determina o bom ou o mau humor da mulher. Ela não é tão simples como o homem. O homem é muito simples. É isso, é aquilo, é aquilo. Eu vejo meu marido falando, é tão simples para ele. Não é assim, Del. Não é assim. É muito mais complexo. A mulher, por exemplo, ela tem umas gavetinhas aqui, que ela, de quando em quando, ela abre essa gavetinha e ela vai visitar as historinhas dela. E ela volta a se aborrecer, a chorar, a se alegrar com as historinhas que estão tudo nas gavetinhas lá, que ela visita de quando em quando, não sei para quê, mas ela visita. O homem não. O homem, ele abre uma gaveta, fecha a outra e pronto, né? Como assim, está tudo bem. Para que ficar visitando gaveta do passado para chorar? Eu acho que não tem nem gaveta. Nem tem, né? Mas a mulher organizada, ela tem várias gavetinhas. E aí ela coloca nas gavetinhas alegrias, tristezas, frustrações, só que de quando em quando ela visita. Então a mulher, ela é influenciada por muitas variáveis. Por isso, só que tem um detalhe, irmãos. Eu proponho no meu coração, e eu falo isso sempre, aonde eu vou, a não ser aquela que Deus chamou para entreter a igreja nas suas necessidades. Porque a igreja muitas vezes tem uma expectativa de entretenimento. Muitas vezes a igreja tem uma expectativa de coisas que ela quer ouvir. E às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Então, eu nunca gostaria de sair da minha casa para ir a lugar nenhum, encontrar o povo de Deus reunido para entreter ele, para passar o tempo dele. E sim, para que Deus possa ter misericórdia de mim e da igreja, para que aonde eu for, seja para de alguma forma o nome de Deus ser edificado na nossa vida, na minha e na da igreja. E eu espero que os irmãos consigam de alguma maneira ser influenciados então nesta manhã. O mundo, ele tem o entendimento na política de um sistema de freio e contrapesos entre os poderes. Na igreja eu diria que o sistema de freio e contrapesos é o homem e a mulher. A mulher com todas essas subjetividades, essa sensibilidade, essa forma mais generosa de acolher e de agir. Então, a mulher, ela é o coração da igreja. É ela que faz as coisas acontecerem. Eu acho que sem a mulher, as coisas não aconteceriam na igreja. E o homem, ele é a força, mas também ele é muito mais a razão do que eu diria dessa forma. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: no mundo está acontecendo uma guerra pelo nosso imaginário. O mundo está vivendo uma guerra de fim de mundo mesmo. Aquela que foi prevista que aconteceria nos últimos dias da história desse mundo. E nesta guerra pelo nosso imaginário, a mulher tem sido usada como ferramenta. Ela tem sido usada para manipular muitas coisas na sociedade. E é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos nesta manhã. Porque nesta guerra, a nossa lição trouxe um texto, na página 95, a lição passada, ou retrasada, que dizia assim, olha: a obra de Cristo e de todos os que levam o seu nome é contestar as ações de Satanás. Está na página 95 dessa nossa lição. Por que contestar
está? Porque o mundo, influenciado por um maquinista desgovernado, tem trazido histórias e verdades manipulando a maior parte das mulheres. E a nossa obra é trazer tudo que nos é dito como verdade para o crivo de um assim diz o Senhor. Se passar pelo crivo, tudo bem. Se não passar, nós não podemos absorver. Falando nisso, no contexto da beleza, da sensualidade, irmãos, o belo, porque o belo está intrinsecamente relacionado com a sensualidade. O belo tem sido muito diferente do belo de Deus. Vocês concordam ou não comigo? A beleza envolve o físico, mas também envolve o caráter, envolve as artes, envolve a música. O belo envolve tudo. Deus criou o belo. E a decadência da beleza é nítida diante de nós. A sociedade está derretendo aos nossos olhos. É impossível alguém que esteja aqui dentro desta igreja, nesta manhã, deste santo dia, não perceber que a sociedade está derretendo em todos os seus aspectos. Belo no passado, para os filósofos da antiguidade, era a verdade. A beleza estava intrinsecamente relacionada com a verdade. E nós sabemos que a verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E hoje o belo não tem nada a ver com verdade. Não tem nada a ver. Em uma sociedade totalmente desconstruída, onde o padrão de beleza tem sido moldado pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas e até pelas obras de arte. Porque tem coisas que eles chamam de arte, que é uma degradação do ser humano. É terrível de ver. E tem muitas dessas coisas que para nós, povo de Deus, no passado, também não era belo. Mas os meios de comunicação têm feito com que nós tenhamos começado a achar belo. Modas ridículas, coisas estranhas, mas a gente tem começado a achar belo. Por quê? Porque a mídia tem feito a gente ver certas coisas como belas, coisas que não eram belas, nem nunca foram. Nós achávamos até absurdas. Irmãos, a mulher, ela foi criada por Deus com muito carinho. Alguns dizem que a obra-prima, da criação de Deus é o ser humano, mas em especial a mulher. Deus fez de fato a mulher como um ser muito especial. Nós somos especiais para Deus, assim como os homens. Só que quando Deus tem algo que é especial, pense comigo, esse algo se torna algo que chama a atenção do diabo. Tudo que é especial para Deus chama a atenção do diabo. E nós somos especiais para Deus. Por isso estamos aqui na manhã desse dia. Quando a serpente escutou assim, olha meu irmão, preste atenção nisso. Quando a serpente escutou assim, do ventre da mulher, vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Aí é guerra. Guerra contra quem? Quem tem o ventre? A mulher. Se é do ventre de uma mulher que vai vir aquele que vai me destruir, então é guerra contra a mulher. Do ventre da mulher viriam os profetas. Do ventre da mulher viriam os filhos e as filhas de Deus. Do ventre da mulher viria a igreja de Deus, que não permitiria que a verdade de Deus fosse esquecida aqui nessa terra. Se é do ventre da mulher que vem, então a nossa guerra é especialmente contra a mulher. E a mulher é tão especial que Deus colocou até a mulher como símbolo do quê? Da igreja. De tão especial que é a mulher. E por causa disso,
por ela ser tão especial, é que a guerra tem sido travada e a mulher tem sido usada como ferramenta. Irmãos, aqueles que estiverem com a Bíblia, vamos abrir em Números, capítulo 23. Número 23. Vamos meditar rapidamente um pouquinho na história que está relatada em Números 23. Ali conta a história do profeta Balaão. Balaão havia sido um profeta usado por Deus. Quando o povo de Israel estava peregrinando, chegando perto dos Moabitas, Balaque, rei dos Moabitas, falou assim: esse povo está vindo e está devorando tudo pela frente, por onde eles passam. Ninguém subsiste. Vou buscar ajuda. E aí ele pensa: vou buscar ajuda em Balaque. Balaque vai me ajudar a amaldiçoar esse povo. Aí aqui, Números 23, versos 1 e 2. Alguém que encontrou pode ler para nós? Versos 1 e 2. 3 e 2? É. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque com Balaão, e disseram a Balaão, ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Olha só, até aí, irmão, obrigada. Preste atenção. Se reúne Balaque com Balaão, montam 7 altares, matam 2 animais em cada altar, 14 animais, um derramamento de sangue enorme, tudo aquilo ali para amaldiçoar a quem? O povo de Deus. Aí vamos ler o verso 7 e 8. Quem encontrar, por favor, verso 7 e 8. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque, que fez vir de Aram, e o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoar-me a Jacó, e vem denunciar Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Ou como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Vamos ler agora o verso 13. 13. Então Balaque me disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-me dali. Agora eu vou ler o verso 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tem realizado. Irmãos, preste atenção aqui. Nós não lemos tudo para ganhar tempo. Mas esse capítulo diz o seguinte: Balaque chama Balaão, oferece aquele derramamento de sangue, pede para ele amaldiçoar o povo, leva ele para um lugar. Ele olha para o povo e fala assim: não consigo amaldiçoar. Aí leva ele para outro canto, para ele olhar o acampamento por outro lado. Aí ele não consegue amaldiçoar. Olha ele, leva ele para outro canto ainda, não consegue amaldiçoar. Chama Balaão, olha para o ministério. Vamos amaldiçoar essa igreja pelo ministério. Aí ele olha e está tudo certo. O ministério não está vivendo em pecado, não consegue amaldiçoar. Vamos seguir pelo caminho dos homens. Vamos amaldiçoar pelos homens. Mas não consegue, porque olha, os homens estão vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Aí Balaque fala assim: vem que eu vou te carregar, agora você vai olhar pelo lado das mulheres. Aí você vai amaldiçoar. Aí ele vai lá e olha, está tudo certo. As mulheres estão vivendo em harmonia com a vontade de Deus, não consegue amaldiçoar. Aí ele pega e diz assim: não há feitiçaria nem encantamento que prevaleça contra Jacó. Porque não havia encantamento nem feitiçaria que pegasse no povo de Israel ali. Porque o povo estava vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Aí agora no capítulo 24, verso 10 e 11. Irmãos, Balaque fala assim: Balaão, vai-te embora daqui. Racha fora daqui. Volta para tua casa. Você não quer o dinheiro que eu quero te dar.
Eu mandei tu amaldiçoar o povo, você não amaldiçoou. Não amaldiçoou pelos homens, não amaldiçoou pelas mulheres, não amaldiçoou pelo ministério, não amaldiçoou pelas crianças, não amaldiçoou por caminho nenhum. Vai-te embora daqui. Aí Balaão vai embora. Só quando ele chega em casa, ele está incomodado, porque ele queria o dinheiro. Eu não posso perder essa chance de ganhar esse dinheiro fácil. Aí ele fala, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí nós vamos ler aqui, ele decide voltar, né? Ele decide voltar. Aí vamos ler agora aqui, ó, capítulo 25, verso 1 eu vou ler. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que aconteceu entre o final do capítulo 24 e o início do 25? Ele foi mandado embora. Vai-te embora para tua casa. Tu não amaldiçoou, eu mandei tu amaldiçoar. Ele não conseguiu amaldiçoar, porque o povo está vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Quando a gente chega no capítulo 25, verso 1, fala assim, que os homens estavam envolvidos em pecados sexuais. O que aconteceu? Um ajuntamento entre os filhos dos lábios e Balaão voltou. Balaão voltou e falou assim, não, peraí que eu vou dar um jeito. Eu não vou perder essa grana, não. Eu vou dar um jeito. E aí ele chega para Balaque com um plano. Aqui na página 457 do livro Patriarcas e Profetas, fala assim, olha, os israelitas que não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian, foram presa de suas meretrizes, tal é o poder que a mulher, alistada no serviço de Satanás, tem exercido para prender e destruir almas. Há muitos feridos derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade, e a semente santa se tornou corrupta. Assim foi José tentado, assim traiu Sansão a sua força, a defesa de Israel nas mãos dos filisteus. Nisto Davi tropeçou. Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado amado de Deus, tornou-se escravo da paixão. Só que aqui fala mais abaixo, que logo às vésperas do povo de Deus entrar para Canaã celestial, Satanás iria utilizar das mesmas armas. O exército mais forte. Olha só! Como é que pode, gente? Como é que pode? Não tinha encantamento, não tinha feitiçaria, não tinha maldição, não tinha nada que acontecesse contra o povo de Deus. Ele teve insucesso em todas as suas tentativas. Eu vou ler para vocês Juízes, capítulo 16, verso 5. Aqui conta a história de uma outra mulher perigosa. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue seduzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Quem foi essa? Sansão era um camarada forte, homem forte, mas homem também fraco. Homem forte, mas fraco. Espiritualmente, de espírito abatido, fraco. O que exército nenhum filisteu conseguiu, Dalila conseguiu com facilidade. Por isso o irmão Moacir falou assim: mais forte do que um exército. Percebe? Percebe, irmãos, o perigo? Quem foi Jezabel? Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe. Mulher perigosa. Agora eu quero destacar uma característica aqui de Jezabel, muito importante para nós nesses dias. O ódio dela não era contra o homem Elias, mas era contra a voz
profética de Elias. Guarde bem isso, não era contra Elias, o homem, mas era contra a voz profética dele. Quem foi? Herodias. Poderosa. Qual era a obra de Herodias? Destruir a voz profética do segundo Elias. Hoje, irmãos, quem é o terceiro Elias? Hoje, quem é o terceiro Elias? O povo de Deus. Porque é aquele que traz a voz profética do momento. A voz profética hoje no mundo é da igreja de Deus. E sempre que se levanta um Elias que traz a profecia, se levanta uma Jezabel. Perceberam isso? Sempre tem uma mulher para atrapalhar o Elias de dar a sua mensagem. Eu vou ler aqui Malaquias 4, 5 e 6, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, a vida de muitas pessoas, para que não seja amaldiçoada por Deus, depende da voz profética do terceiro Elias. Que nós entendemos ser a igreja de Deus. Nós, homens e mulheres que estamos aqui, fazemos parte dessa voz profética do terceiro Elias. E a vida de pessoas depende de nós. Depende da obra que nós nos dispusermos a fazer para a honra e glória do nosso Deus. Só que eu estava numa igreja um dia desse, e algumas coisas que nós estudávamos, dentre essas coisas, algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje nessa tarde, se Deus permitir. E aí o irmão dizia assim: não acontece na igreja isso. Não acontece na igreja isso. A igreja tem problemas, irmãos. A igreja é de Deus, mas é composta de homens. Homens no sentido de humanidade, não de gênero. É composta de homens e mulheres. É composta de seres humanos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1, ele fala assim: olha, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios. Paulo estava dizendo assim: olha, nem entre os ímpios, nem entre aqueles que não servem a Deus, está acontecendo essas coisas que estão acontecendo no meio de vocês. Igreja de Corinto, ele estava escrevendo para a igreja. Então assim, acontece, sempre aconteceu coisas que não são da vontade de Deus, e a gente não pode esconder. Só que hoje, nesta manhã, eu estou aqui especialmente considerando nós. Eu que sou mulher, graças a Deus, sou feliz por ser mulher, louvo a Deus por isso. Mas nós, mulheres, geralmente estamos envolvidas quando há problemas na igreja, sejam eles de qualquer natureza. A gente não pode se esquivar disso. E nós somos a ferramenta preferida do diabo, como disse o irmão ali. Infelizmente é a realidade. Nós somos a ferramenta preferida porque há uma área na vida do ser humano que a mulher tem um poder. Ela tem um poder, irmãos, que homem nenhum tem. Ela tem um poder que faz o homem ser tão fraquinho, irmão. Existe uma área que a mulher é tão poderosa e o homem é muito fraquinho. É muito bobinho. Que área é essa, irmãos? Que área é essa, irmãos?
Obrigada, Sara. Na área da sensualidade. Ah, muito bem, Sara. Muito bem. Só que nós temos que falar. Porque se nós não falarmos, as coisas não vão deixar de acontecer porque nós não falamos. Elas vão continuar acontecendo. E isso é uma realidade. Na área sensual, a mulher tem um poder que o homem é só um bobinho. Ele só cai. Ele só cai. E o grande problema é que quando a mulher não usa com sabedoria, com discernimento, esse poder que ela tem, quando ela não usa conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela se torna um mal para ela, para a igreja e para a sociedade inteira. Deus fez a mulher assim. Foi Deus quem fez. O problema só é saber usar. Quando você não sabe o momento de sensualizar, você, ao invés de ser uma bênção na sua vida, no seu casamento, você se torna uma maldição para o ambiente onde você está. Esse é o grande problema. Irmãos, nós precisamos admitir uma coisa. Sabemos que o homem, ele é atraído pelo que vê. E nós sabemos disso. Todos aqui sabem disso. Mas, por isso, o pecado nasce geralmente nos olhos dele. Mas a mulher, o mal que nasce nos olhos do homem, nasce aqui, ó. Nasce aqui, ó, na cabeça da mulher. Sabe por quê, Vanita? Porque eu sou mulher e você também. E eu sei o que vai na tua cabeça e você sabe o que vai na minha. Ela me olha, eu sei o que vai na cabeça dela e ela sabe o que vai na minha. Não é? A gente sabe. Não adianta fingir que não sabe. A gente sabe. Não sabe, Farinha? Como sabe, né? Não sabe ainda. Cria mais medo. Tô vendo. Aí quando você olha, às vezes você escuta uma tentando enganar a outra e você tá contando a história e você... inocente. Sei que não é nada disso. Sei que não é nada disso. Às vezes até o meu esposo pode fazer um comentário para mim de alguma coisa. Ah, a irmã falou assim, assim, assim. Não é assim. Né, irmã? Ah, inocente. Não é disso que ela está falando. Você não sabe, mas eu sei. Nós somos assim, nós temos essa conexão de identificar pelos olhos o que está indo aqui dentro da cabeça. E a mulher planeja o mal na cabeça dela, irmãos. Ela planeja. Quando ela se olha no espelho, quando ela escolhe a roupa que veste, quando ela escolhe como vai falar, onde vai falar, com quem vai falar, o mal ela planeja. E o bobinho do marido, às vezes, ele não sabe de nada. Né? Ô inocente. Viu, Marco? Sabe de nada. Se a gente dá um alerta, ainda fala que a gente está vendo coisa. Tá vendo coisa. Não, a gente tá vendo coisa, não. A gente tá vendo o que a gente tá vendo mesmo, porque a gente se conhece, entendeu? Oi, irmã. É por isso que eu sou muito sistemático. O que você quer dizer com isso? Vai deixar no ar, né? Vai deixar no ar. Irmã, já sabe o que está falando. Pois é, né? O problema, irmãos, você aprendeu, né? Aprendeu, né? É. Irmãos queridos, prestem atenção. Infelizmente, por tudo que já vimos, já ouvimos, já tocamos, já cheiramos, já comemos, os nossos 5 sentidos estão impregnados pelo pecado. Os nossos 5 sentidos estão contaminados pelo pecado. Então, o que a gente toca, o que a gente ouve, o que a gente cheira, nos lembra aquilo que já nos impregnou. E isso é inevitável. Por isso não é um guia seguro para nós, os nossos sentidos, porque eles estão impregnados
impregnados pelo pecado. A mulher desde o Éden é especial para Deus. Por isso é símbolo da igreja. Eu quero, caminhando para o fim aqui, falar uma coisa para vocês, irmãos. Hoje se fala muito no empoderamento da mulher, na superioridade da mulher, até mesmo em relação ao homem. Eu quero ler para nós aqui um último texto bíblico que fala do verdadeiro empoderamento que Deus quer na nossa vida. Ele quer empoderamento mesmo, porque empoderar é te dar poder. E a palavra de Deus fala disso para nós. Aqui em João 1, 12 e 13 fala assim, olha: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Deu-lhes o poder a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro poder que a gente tem que buscar. Poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse poder de controlar o outro pela sensualidade não é o verdadeiro poder que vem de Deus. Não é o verdadeiro poder. Esse empoderamento de tomar a liderança da igreja não é o poder que vem de Deus. O verdadeiro poder é esse, de sermos feitos filhos de Deus. E aqui na devocional Nossa Alta Vocação, página 15, diz assim: não basta um mero assentimento à verdade. Precisamos vivê-la diariamente. Precisamos isolar-nos com Deus, entregando-lhe tudo. Escutar as grandes e grandiosas verdades da palavra não é suficiente, irmãos. Vir aqui na igreja, ouvir o texto, aprender e entender não é suficiente. Isso é o que está escrito. Precisamos fazer-nos a nós mesmos a pergunta: habita Cristo em meu coração? Ele unicamente pode mostrar a nossa necessidade no altar do sacrifício de si mesmo. Altar do sacrifício, onde você sacrifica você, onde você busca entender e viver. Vir aqui, ouvir, não faz a menor diferença. Se não for na sua vida, no altar do sacrifício que é você, o seu corpo, colocado em prática, aquilo que você entende ser a vontade de Deus. Eu quero que Deus abençoe não as irmãs, mas a todos nós que estamos aqui, mulheres e homens, que a igreja de Deus, ela é plena, porque ela tem mulheres e homens. E porque mulheres e homens buscam fazer a vontade de Deus. Então que Ele possa abençoar a nós nesta manhã, para que nós possamos entender que estamos na porta da Canaã celestial. E o inimigo, ele procura usar as mesmas ferramentas. A gente precisa ficar esperta, para que nós não deixemos de ser uma bênção na igreja. Porque o plano de Deus é fazer de você uma bênção. Lembre-se sempre disso. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos cantar?